Tem um ponto dentro do ESG que a gente não pode deixar de tratar ele aqui, que é o quê? Atração e retenção de talentos. Hoje, se eu te falar assim, qual que é a dor comum a 100% dos nossos clientes, dos meus amigos, parceiros do planeta Terra? Mão de obra qualificada, retenção de mão de obra, longevidade nas tarefas, né? Então, assim, tudo isso é uma dor tremenda que custa muito caro, né? Para as empresas, para os processos, e que hoje todo mundo busca ter essa excelência para fazer frente a uma escassez de mão de obra muito grande, principalmente a mão de obra voltada para tecnologia, para desenvolvimento de sistema, para o mundo digital, para todas as inovações que aconteceram de forma muito rápida e que tem um growth gigante para frente, né? Como garantir que essa turma vai ficar? Como eu invisto em projetos, qualificação, treinamentos, e isso fique dentro do meu payback dos projetos que eu tenho até eles virarem receitas, darem margem, ter crescimento, ter resultado, né? Vamos falar disso daqui a pouco, com vários termos para que a gente possa entender e praticar. Então essa é uma dor hoje que a gente vive muito grande. O ESG, obviamente, através da sua bandeira. Então, né, repetindo aqui, parte ambiental, parte social e parte de governança, se torna para esse público, principalmente um público que entende essa linguagem, que cada dia que passa é um público maior, né, possa entender que dentro das políticas da sua empresa, eles vão buscar aquilo que eles entendem como propósito na pessoa física, né? Aquilo que eles entendem como propósito pessoal. Por quê? Porque quando você encaixa um propósito de uma empresa com infraestrutura de meio ambiente, com a parte social voltada ali, né, todo, desde portadores de necessidades especiais, investimento em ONGs, em projetos sociais, e da parte de governança, ou seja, aquela empresa ela é séria, ela não vai hoje estar tomando um caminho, amanhã outro, do ponto de vista ético, do ponto de vista de sustentabilidade. Isso engaja, né? Isso traz engajamento, traz propósito e fortalecimento da marca, fortalecimento de equipe, o que traz com que muito dessas dores, né, que a pessoa... Imagina o seguinte, gente, eu contrato uma pessoa, treino, qualifico. Vamos pensar que essa pessoa seja boa, ela vai começar a desenvolver um projeto. Quando tudo aquilo que eu invisto, né, a empresa investe nela, ela muda de rumo, ela vai para um concorrente, além dela carregar tudo isso com ela, e é justo e certo que carregue, mas ela vai me trazer uma lacuna, um espaço de tempo que eu preciso recrutar, porque ninguém pode ficar tendo mão de obra de estoque, porque é um custo, né, no Brasil relevante, e automaticamente esse investimento, dependendo do processo, você vai se paralisar ali durante um tempo de reposição dessas pessoas, né? Então, tudo isso, eu ter mão de obra hoje, que eu vou ter essa lei da atração, né, de retenção dela, me traz payback, me traz valor. Outro ponto que a gente não pode deixar, e eu acho que é um mix de vários temas que nós discutimos para trás, que é o seguinte, cara, eu preciso ter uma regra clara para essas pessoas, porque às vezes eu até pratico, mas eu divulgo. Né? Minha dúvida é sempre, eu estou comunicando isso? Eu estou comunicando de forma certa? Né? Eu estou trazendo todos esses investimentos dentro do ESG para esse público interno que consome isso. Lembrando que esse público interno, por exemplo, pode ser PJ, pode ser fornecedores, né, que estão ali dentro da satélite ao nosso negócio, ajudando a gente no dia a dia. Eu estou trazendo as pessoas certas, que também dão valor nisso, porque às vezes tem isso, né? Eu estou fazendo toda uma política, um investimento, e trago pessoas que isso para eles não tem valor. Eu estou comunicando no RH, tudo isso, tudo que eu quero. Eu estou transferindo isso para toda a equipe através de treinamentos constantes, porque um grande erro que eu vejo nas organizações, né, e às vezes eu vejo isso como um grande diferencial daquelas que têm longevidade, dão certo, dão margem, dão lucro para as que não dão, é o seguinte, as pessoas, não sei porquê, aqui no Brasil, por uma questão cultural, entendem que eu criar um organograma, criar um processo, criar um mapeamento desse processo, indicador, e implantar um RP, se eu já tiver feito isso há 20 anos, há 10, há 5, isso vai perdurar ad eterno. Eu falo o seguinte, por essência, tudo são pessoas.
Atrás de tecnologia, de inteligência artificial, de tudo tem pessoas. E as empresas não querem manter os seus processos. Eu brinco que culturalmente no Brasil a lei não pega, né? O brasileiro tem dificuldade de seguir lei. Você imagina o processo de controle interno. E quando você vai falar com o cliente assim, cara, vamos revitalizar o projeto de implantação do RP, do sistema, de uma ferramenta de CRM que seja, vamos investir nisso? Não, eu já implantei. Eu gastei tantos milhões na implantação. Tá, cara, mas foi há 10 anos. Tá, mas foi há 5 anos. A empresa cresceu, mudou, teve um monte de revisões desse sistema. As pessoas que estão lá hoje não participaram da implantação, são basicamente fuçadores, né? A mesma coisa do controle interno, né? Eu vou lá, crio um organograma, mapeio os fluxos, crio os indicadores. Tá, mas a empresa cresceu, abriu filiais, era 30 pessoas, hoje são 100. Os processos mudaram, às vezes eu fiz alguma reimplantação de qualquer modificação do processo de controle interno. Cara, eu preciso manter, eu preciso dar manutenção, assim como tudo que tem valor na vida da gente, né? Relacionamentos, processos de amizade, né? De longevidade, eu preciso de manter, né? Tudo que é vivo, eu preciso de manter. O mesmo objetivo, porque eu escovo o dente, tomo banho todos os dias, às vezes várias vezes no mesmo dia, porque eu preciso de manter aquilo, não é fazer uma vez. Eu falo isso com o cliente, beleza, a gente não vai manter os treinamentos dos processos, não vai continuar pregando as filosofias da empresa, aquilo que ela acredita. Quanto tempo que você acha que isso dura? Né? Pare de escovar o dente. Você vê quanto tempo, por mais que você tenha tratamento, sua dentição seja maravilhosa, quanto tempo que isso vai durar? Né? Então, assim, as pessoas têm que entender que constantemente, periodicamente, metodicamente, eu preciso de passar esses valores para que eu possa estar em toda a esteira de pessoas, de recrutamento, de seleção, de treinamentos, constantemente explicando às pessoas sobre quais são esses valores, por que fazemos isso, de que forma fazemos, né? Tanto para aqueles que chegam, quanto para aqueles que estão, e também, inclusive, no desligamento, né? Para mostrar para aquelas pessoas que, quando elas forem para o mercado, né? Aqui tem tudo isso e tudo que isso construiu para elas, de valorizar elas no próximo projeto de vida. Bem, e além, né, de eu fazer toda uma esteira dentro das empresas de atração e retenção de mão de obra, eu preciso, para que isso tudo funcione, que essa mão de obra esteja engajada, né? E qual que é a primeira parte para que a mão de obra esteja engajada? Eu não pular o óbvio. Então você imagina para uma empresa que trabalha com uma mão de obra extremamente operacional, ali chão de fábrica, de logística, né? O cara que está ali lá no cerne do negócio, carregando sacos e tal, transportando tudo aquilo no braço, ou pessoas que têm tarefas no dia a dia bem operacionais. Eu não posso chegar lá e ficar falando ESG, as palavras em inglês, sigla e tal. Pô, eu vou confundir esse público. Eu tenho que transformar tudo isso numa linguagem que eles entendam e criar situações e processos e projetos que eu possa engajar eles neles. Desde o mais simples, por exemplo, hoje a maioria das pessoas sabem a cor de uma lixeira, que é para onde jogar o lixo, que é para descartar aquele lixo de forma sustentável, né? Tudo isso eu tenho total possibilidade. A pergunta é, quantas empresas praticam isso e fazem isso no dia a dia? Quantas empresas estão chegando para todo mundo que está ali cuidando, né, da sua matéria-prima, quando são empresas que geram esse processo, né, de resíduos e tudo mais, e mostrando, ó, eu tenho aqui a ponta disso aqui, depois eu procuro empresas, essas empresas buscam isso aqui, reciclam, que não seja só aquele setor, que toda a cadeia ali entende. Quantas empresas estão entendendo, quantos projetos sociais a empresa está, em quais, e outra coisa, ofertando possibilidades desse público interno, desses profissionais que ali estão, participar desses projetos sociais, entender esses projetos sociais. Né? Quantas pessoas, quantas empresas estão ali no dia a dia demonstrando a importância disso, a relevância disso e o que ela está inserida dentro disso tudo. Então, assim, esse engajamento ele vai ser proporcional às pessoas entenderem. O que eu vejo muitas vezes está lá no marketing, está lá na comunicação, mas eu não trago essa linguagem a nível operacional, eu não trago essa linguagem a nível, por exemplo, às vezes pulo administrativo, né? Toda a parte financeira, a parte ali de back-office. Cara, tem que ser todos. Isso está no site. Né? Eu faço, além de meus produtos, serviços de venda, eu estou divulgando isso, de certa forma, dentro das minhas mídias sociais. De que forma?
né? Então, eu entendo que todo esse engajamento ele vai ser proporcional ao primeiro momento do entendimento. Então, primeiro as pessoas precisam de entender para depois praticarem, né? E até mesmo contribuírem, né? De certa forma, para uma melhoria, para o aspecto de crescimento ou para uma sugestão de uma experiência que ela já teve e que seja séria, né? Que seja profunda e que a empresa possa estar participando. Então, eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é, desde o processo de recrutamento e seleção, entra muito a área de RH, desde o início, já explicar toda essa parte, ter um processo de comunicação integrado, né, para cada nível hierárquico da empresa, de como comunicar, né, de que forma levar essa linguagem. Eu não posso ter uma linguagem de ponta a ponta igual, né, eu preciso transferir isso de forma que as pessoas entendam, em que a cada nível, inclusive dentro do próprio plano de cargos e salários, construir como comunicar isso em cada etapa que essa pessoa for prosperando, for se qualificando, for se promovendo dentro da empresa, né. Outra coisa, os aspectos das lideranças estarem conformes, porque eu acho que o engajamento tem muito a ver com a liderança. Então, se o perfil da liderança, a empresa pratica, fala tudo, mas a própria liderança, as pessoas percebem que não dão valor naquilo, não tem aquilo como prática, isso vai desengajar naturalmente, né? Que é o que eu falei em outros vídeos, né, anteriores, onde que, cara, não adianta eu ter o discurso e não conseguir ter a prática, e principalmente que essa prática se transforme em comunicação e entendimento de todos. Então, assim, esse aspecto do vínculo da liderança com todos esses projetos e que as pessoas que estão ali percebam que isso é de verdade, para mim, é fundamental para o projeto do engajamento e fundamental para que isso, de fato, vire um processo cultural dentro das empresas. Eu sou um cara que prego muito dentro das empresas fortalecimento da afinidade, né, daquele aspecto junto aos stakeholders, né, da gente estar junto com eles em propósitos, em engajamento, em situações. E uma das coisas que mais mexe comigo quanto a isso existe uma célebre frase popular, né, que fala que os opostos se atraem. Eu penso exatamente o contrário, né? Eu acho que o que se atrai são os afins, né? E esses afins, eles geram valor justamente por ter aquele legado ali de estar buscando coisas afins juntos, né? Contribuir, participar, cooperar. Eu assisti esses dias uma palestra que mexeu muito comigo, em que um filósofo, né, estava dizendo uma coisa que para mim me marcou, que é o seguinte: a gente tem que procurar assuntos afins com pessoas afins para que a gente evite o máximo possível os estresses e os desgastes. Por exemplo, se dentro da minha casa eu tenho um relacionamento onde que determinados assuntos não são compatíveis, são extremos, a gente deveria buscar os assuntos que são. Obviamente, tem coisas que a gente precisa tratar de conflito, eu não estou falando disso. Estou dizendo o seguinte: eu tenho que buscar construir caminhos, pontes com as pessoas através de assuntos afins em que a gente vai colaborar um com o outro, que aquilo se torna prazeroso e tudo mais. Então, os stakeholders, eu tenho que buscar stakeholders que acreditam naquilo que eu acredito. A Assis tem um DNA muito ético. Ela vai se relacionar com empresas, mesmo que ela tenha possibilidades de ganhos, seja financeiro, seja de imagem, com pessoas que não têm isso afim. Cara, isso para mim não faz sentido. Então, todos os stakeholders têm que estar voltados para aquela esteira de propósito, para aquela esteira de engajamento, para aquela esteira, né, do qual a empresa, dentro do seu planejamento estratégico, para que a empresa, dentro daquilo que ela acredita e que ela quer fazer, busque, mesmo porque quando você busca isso no mercado, quando esses stakeholders, eles podem colaborar muito. Você imagina o seguinte: cada dia que passa a gente tem mais terceiros dentro da empresa, a gente terceiriza mais situações, processos, setores inclusive, né, setores. Tem empresas que hoje, todos os setores dela são terceirizados, ela fica ali basicamente com o core. Cara, esses setores, eles praticamente são os colaboradores, né? Então, como stakeholders, eles precisam estar afim dos projetos para que a empresa possa, de fato, o mercado acreditar naquilo tudo, né? Aquela frase, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? A gente acreditar muito nisso. Quer dizer, eu brinco muito o seguinte: a águia não anda com pardal. Né? A gente precisa de entender que o meio que a gente está inserido vai falar muito da gente, né? E vai, quando a gente está no caminho certo, obviamente com seus conflitos e desafios, a gente buscar nesse meio
força, né? Inclusive para quando a gente estiver mais desanimado, que a gente estiver não acreditando e tal, do cara fala, cara, vale a pena que tivesse experiência, a troca, né? Isso viabiliza e fortalece muito ambos, né? Toda a rede de relacionamento ali, junto a esses stakeholders. Então, acreditem muito, gente, que eu tenho que buscar pessoas que estejam dentro das minhas filosofias, das minhas crenças, dos meus valores, afins com aqueles propósitos, para que através disso, de fato, a gente crie um ecossistema verdadeiro e que vai gerar valor tanto para as empresas quanto para o mercado. Me conta aqui, você sabia o que era ESG? Você tinha noção da amplitude disso, da diversidade que tem dentro dessas 3 letrinhas, dentro dessa sigla, né, do E, do S e do G? Você está se propondo, está passando por dificuldades? O que dentro de tudo isso que nós conversamos, né, sobre esse tema, pode trazer de curiosidade, de desafio, de dor, que a gente possa colaborar? Caso tenha alguma coisa, algum aspecto, algum tema que eu não tratei aqui, por favor, sugira nos comentários para que a gente possa interagir e gerar valores aí comuns, eu aprendendo com vocês, você conosco, para que a gente possa ter uma caminhada aí futura, né, buscando esse ambiente para as organizações. Se você acabou de chegar por aqui, assine o nosso canal, ative o sininho, nos siga nas outras redes sociais. Até breve!